tema hoje dessa nossa Santa Ceia é vivendo uma igreja de excelência. Irmãos, eu não estou falando viver uma igreja de excelência, uma igreja edifício, uma igreja de 4 paredes, uma igreja que você pode modificar do jeito que você quer, que você possa pintar ou enfeitá-la para que ela possa ficar cada vez mais bonita. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção em algo. Eu quero falar de uma igreja vida de excelência, uma igreja orgânica, uma igreja viva que somos nós. Assim como essa igreja é difícil, precisa de nossas mãos para que ela torne bela, para que ela torne bonita, para que essa igreja difícil possa ter portas, que ela possa ter saídas. Ela precisa da mão humana para que isso aconteça. Mas nessa noite eu quero falar que essa igreja, que somos nós, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus, para que possamos nos tornar belos, para que possa nos mudar, que possa nos moldar e que possa fazer assim como alguém que está na sua casa. Ele molda a sua casa de como Ele quer. Que nessa noite Deus possa nos mudar, nos moldar como Ele quer. Por isso eu quero ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz uma coisa muito interessante. Assim diz a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrarão nela. Irmão, nessa noite eu quero falar sobre 3 coisas: porta, caminho e um propósito. Qual é a porta? A porta é Cristo. Ele mesmo se declara dizendo: eu sou a porta, aonde as minhas ovelhas entrarão. Não tem como eu viver algo, não tem como nós vivermos alguma mudança em nossas vidas se nós não entrarmos por esta porta. Então é necessário entrarmos, é necessário nascer de novo, para que nós possamos entrar nessa porta que é Cristo. Mas o mais interessante, irmãos, que o próprio Jesus, ele diz uma coisa interessante, que Ele é a porta, mas é uma porta estreita, uma porta que às vezes para mim e o Van Crey, ou a igreja caminhar juntos, vamos nos tropeçar, vamos bater, vamos caminhar muito apertado. Não é uma porta larga que nós não vamos ter contato. A igreja é lugar de contato, a igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar onde as pessoas conhecem uns aos outros, a igreja é o lugar onde as pessoas conhecem o alto e o baixo, o forte e a fraqueza de cada um. E por ela ser estreita, irmãos, às vezes na caminhada vamos tropeçar, mas precisamos estar de braços dados, grudados, para podermos passar por esta porta. Só que quando conseguimos passar por esta porta, a Bíblia diz que o caminho também é estreito. Jesus nunca disse para você que essa sua caminhada, dessa nova vida, dessa nova história, desse novo recomeço, seria largo, seria fácil. Deus nunca se expressou dizendo: olha, você vai entrar por a porta e vai ter um caminho largo, um caminho que vai te levar à vitória, a sucesso, à alegria, aonde você vai poder caminhar sozinho, aonde você não vai ter chateação. Mas Ele disse: olha, lugar estreito,
caminho é difícil, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. O caminho é estreito, mas caminhe olhando para o alvo, olhando para o propósito, olhando para onde você quer chegar, que é a vida comigo, a vida eterna. Então nessa noite, irmão, nós queremos falar sobre uma igreja de excelência. Como eu disse, não é essa igreja que foi moldada pela mão humana, pelo gosto dos pastores ou da igreja, mas uma igreja orgânica que Deus Ele quer moldar do seu jeito, Ele quer fazer você mudar. Nós fomos criados perfeitos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, não havia pecado, não havia erro, mas a Bíblia diz que o homem peca, o homem se transforma, ele perde a sua essência, e a partir daquela data, toda raça humana vem sem essência. O homem agora começa a gerar filhos transformados não mais em Cristo, em Deus, mas pela sua ganância, pelo seu poder, pelo seu pecado. Mas a Bíblia diz que Deus envia Jesus para começar uma nova história, que a partir daquela data, toda geração, todos os seus filhos seriam perfeitos. E eu quero declarar nessa noite, irmãos, que nós fazemos parte dessa geração. Você aí às vezes não entendeu, você faz parte dessa geração. Mesmo pela imperfeição, mesmo sem saber o que fazer, a Bíblia diz que o Espírito Santo que há em você te guia e te orienta para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que é ser uma igreja vencedora? Eu entendo, irmãos, que ser uma igreja vencedora ou uma igreja de excelência é uma igreja que ela tem a essência de entender que cada um de vocês é um ministro do Senhor, que cada um de vocês foram chamados para levar a palavra de salvação, que cada um de vocês foi dada a autoridade para pisar na serpente, expulsar demônio e curar os enfermos. Quando nós começamos a entender, irmãos, que essa chamada, porque a Bíblia diz que quando Deus chama o homem, Ele chama primeiro para ser. Ele chama o apóstolo Paulo para ser um apóstolo, chama os santos para se santificar, e depois diz: agora vai e faça a minha obra. Então Deus primeiro te chama para você ser o quê? Seu filho. E depois de ser o seu filho, Ele te chama para você ser santo, como Ele é santo. E aí depois Ele diz: vai fazer, vai ganhar, vai expulsar, vai trabalhar. Mas a porta, irmão, é estreita, e o caminho também. Então, para chegarmos ao alvo, teremos algum processo. Para tornarmos uma igreja vencedora, eu preciso entender que eu sou o ministro do Senhor, que você é o ministro do Senhor. Para sermos uma igreja de excelência, eu preciso entender que a minha casa é a extensão da igreja, aonde Deus se faz presente. Se Deus fala aqui, se Deus cura aqui, se Deus ouve a oração aqui, se Deus revela aqui, se Deus profetiza aqui, eu declaro nesta noite que a tua casa é extensão da igreja. Lá Deus vai falar contigo, lá Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai fazer as coisas acontecer dentro de sua casa. Para minha igreja ser excelência, eu preciso ganhar a minha família. E como ganhar a minha família, irmãos? Se não for através de uma célula, se não for através de uma reunião, onde eu vou estar falando do amor, falando da misericórdia do Senhor, e Deus está aqui nessa noite dizendo para você, que uma igreja de excelência é uma igreja vencedora, e uma igreja vencedora, ela tem propósito. E eu quero falar de alguns propósitos que a igreja precisa ter. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Sermos livres.
livre para escolhermos aonde nós queremos estar. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos uma luta contra a carne e o espírito. Mas essa luta, irmãos, você precisa ter domínio. A Bíblia diz que quando Caim, irmão, estava com desejo de pecar, quando Caim estava com desejo de matar o seu irmão, quando Caim estava com desejo de fazer tudo aquilo que era errado, porque ele estava chateado, magoado, porque ele achava que Deus não estava ouvindo a sua oração, Deus não estava ouvindo o seu propósito, Deus não viu o seu sacrifício. Senhor, eu estou me sacrificando e não tenho resposta. Caim estava, irmãos, aí a Bíblia diz que Deus chega e diz: Caim, se tu oferecertes fosse bom, será aceito. Então, se Deus não está aceitando o meu sacrifício, porque o meu sacrifício não é bom, é porque está faltando alguma coisa. Ele diz: Caim, se o seu sacrifício fosse bom, seria aceito. E ele diz: olha, e o pecado e o desejo bate à tua porta. Está dizendo: olha, o desejo bate no seu coração. Só que aí ele diz uma coisa interessante: mas Caim, só depende de você dominá-lo. Não era Deus que ia dominar o desejo de Caim, mas o Caim tinha de dominar os seus próprios desejos. Ele precisaria tomar conta de si mesmo. As lutas eu posso ter, os desejos eu posso ter, agora eu preciso dominá-lo, para que ele não se torne e gere uma realidade na minha vida. Porque enquanto esse desejo estiver aqui, mas o meu espírito estiver vencendo, o Espírito Santo estará sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmãos, a sua batalha não é contra o Espírito de Deus, é contra o teu espírito. Porque o Espírito de Deus nunca vai perder uma batalha contra a carne. Mas você, irmãos, está lutando contra o teu espírito. Porque o Espírito de Deus está dizendo: você deve isso, você deve fazer aquilo. Aí você vai ter um domínio para lutar contra a tua carne e contra o teu espírito. Ou você aceita o desejo da tua carne, ou se liga o teu espírito na presença do Espírito Santo e se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque, irmão, teremos lutas. Todos aqui têm lutas. Deus nunca te chamou para viver num lugar de abundância. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, quem não conhece a história de Davi? Você veio para a igreja, veio para a vigília, veio para a consagração, você está no culto de domingo, se preparando para a grande santa ceia, mas o diabo está lá fora, tentando armar contra você, contra a sua família, contra a tua casa. O inimigo está lá fora tentando tirar a tua paz. Você provavelmente está aqui na igreja, mas está aflito com alguma coisa que está acontecendo. A Bíblia diz que Davi sai com seu exército, guerreia, porque Deus diz: olha, Davi, é tempo de conquista, é tempo de recomeço, é tempo de você reconquistar o que havia perdido, e é tempo de você conquistar aquilo que ainda você não conseguiu. Então Davi sai para uma batalha, reconstruir, recomeçar aquilo que ele havia perdido, trazer de volta e buscar o que ele não havia ainda conquistado. E quando ele volta para casa, ele encontra as casas queimadas, ele encontra os muros destruídos. E a Bíblia diz, irmãos, que bate uma tristeza, bate um desejo de morte. Os seus amigos, os seus liderados pensaram em apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele sabe aonde encontrar a resposta. A resposta é em Deus, e Deus está aqui nesta noite. Então Davi, ele olha para Deus e começa a orar.
E Deus diz: olha, pega o exército e vai buscar aquilo que é seu, porque nenhum dos seus se perderão, porque eu sou contigo, e você o abençoou e consagrou tudo que entrou dentro da tua casa, e no momento que você jejuou e consagrou, tornou meu. Os meus filhos foram apresentados, eles não me pertencem mais, pertencem agora a Deus. Eu compro uma casa, eu apresento a Deus, diz: essa casa é do Senhor, que me seja um lugar de conforto, um lugar de paz, mas que aqui o seu nome seja glorificado, que aqui os meus vizinhos venham entender que o Senhor é Deus. O diabo pode fazer alguma coisa? Não, irmãos, porque a casa não é minha, os filhos não é meu, o emprego não é meu, mas é do Senhor. Dê para o Senhor nessa noite a sua filha, dê a noite a sua esposa, entrega nessa noite a tua vida, a tua casa, porque o Senhor quer mudar a tua história, Deus quer começar um novo começo. Só que, irmãos, quando Davi sai, o povo sai, irmãos, quem não quer salvar a sua família? Quem não quer ver seus irmãos, ver a sua família em alegria, em paz, restaurado? Todos nós queremos. E a Bíblia diz que o exército sai preparado para a guerra. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, aí, irmãos, o caminho, no meio do caminho, a metade do exército cansa. Você está cansada, minha irmã? Você está cansado, jovens? Você está cansado da tua luta? Você está pronto a desistir? Você está pronto em abrir mão daquilo que Deus te deu de maior valor, que é o seu patrimônio, a tua vida e o seu maior bem, que é a tua família? Você já está pronto para abrir mão da tua vida, mas também já está pronto para abrir mão da sua família? Vocês não aguentam mais. Já orei muito, já jejuei muito. Só que aí eles dizem: fique sentado. Davi pega e vai agora atrás, atravessando o rio. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: qual é a tua posição? A sua posição é daqueles soldados valentes, daqueles soldados que guerreavam, mas estavam cansados e pensavam em desistir. É daqueles soldados que já guerrearam muito, mas sentaram à beira do rio. Ou é você, já é aquele que já está sendo levado ao escravo? Aqueles que estavam sentados sabiam que aqueles que estavam sendo levados escravo eram familiares e amigos. Quantos familiares que ainda não ouviu a palavra de Deus? Quantos amigos seus que ainda não viu o teu caráter, que não viu ainda o seu mover, que não viu ainda os frutos que há dentro de você? Quantas pessoas ainda que estão precisando enxergar em você a glória do Senhor, que possa ver em você uma árvore plantada no jardim? Quantos amigos, irmão? Mas você está cansado e está sentado. Ou você já é aquele que diz: olha, eu não consigo mais vencer. Ou é você aquele que diz, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo saindo de uma batalha: eu não vou abrir mão do meu casamento, não vou abrir mão da minha família, não vou abrir mão dos meus amigos, não vou abrir mão daquelas pessoas que me amam. Deus está dizendo nessa noite, irmãos, qual é a tua posição? O caminho é estreito, mas prossiga por ela, que você vai se tornar mais do que vencedor. O que precisamos entender, irmãos, que precisamos ter domínio. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, quando ele olha para Timóteo, diz: Timóteo, eu sei que você deseja boas coisas, você deseja ser um líder, você deseja o episcopato, você deseja ensinar, você deseja evangelizar, você deseja ganhar a tua família, você deseja, isso é bom. Aí ele dá 16 qualificações que nós, como pastores, quando vamos consagrar alguém à liderança, a diácono, a presbítero, a evangelista, nós começamos a ler as 16 qualificações: bom marido, não beberrão, ter domínio próprio, receber as pessoas,
Só que, irmão, das 16 qualificações, somente uma fala sobre ensinar, sobre ter qualificação de ensinar. Seja sábio e pronto a ensinar. E as outras 15, irmãos, falam sobre caráter, sobre moral. E esse caráter, esse moral é para todos nós. Todos nós precisamos ter somente uma esposa, saber ensinar bem os nossos filhos, ter uma boa administração, ter caráter. Deus está dizendo para você nesta noite, irmãos, tenha domínio. Porque quando você tem domínio, irmãos, próprio, porque muitas vezes você tem um domínio próprio no teu corpo, mas não tem domínio próprio na sua língua. Na minha língua, na minha palavra, a palavra é de salvação e não de destruição. Em minha boca há poder de amor, salvação, restauração, não destruição. Porque a Bíblia diz, irmãos, que na minha palavra há poder de vida ou morte. A palavra de Deus diz que, assim como um barco com um pequeno leme leva o barco para onde quer, ele diz que essa pequena língua te leva à destruição do seu casamento, como leva para a restituição do seu casamento, como te leva para a vida, como te leva para a morte, como te leva para a bênção ou como te leva para a maldição. Como você está usando a tua língua. A palavra está dizendo: tenha domínio próprio. Uma das 16 é domínio próprio, para que você viva bem. E aquele que tem o domínio próprio, ele se conserva na presença de Deus. Eu preciso ter domínio próprio, irmão, como diz a palavra em 1 Tessalonicenses, do pecado, da prostituição, da droga, do vício. De tudo isso eu preciso ter domínio próprio, para que eu possa encontrar em Deus a minha segurança e a minha salvação. Aleluias. Irmãos, o interessante é que depois que nós entendemos que somos criaturas, porque muitas vezes nós achamos que somos filhos, mas nós somos criaturas porque fomos criados, não pelo poder de uma palavra, mas porque Deus nos tocou. E quando Deus nos tocou, irmãos, Ele chega perto de nós e sopra, nos colocando o Espírito dEle dentro de nós. E quando Ele coloca o seu Espírito, Ele diz: agora terá a minha imagem e a minha semelhança. Quando o homem andava, irmãos, agora com o Espírito de Deus, os seres viventes enxergavam a imagem de Deus. Só que ele diz: olha, você terá a minha e a autoridade, domínio. Então Deus ele sempre diz: olha, terá a minha imagem e terá domínio sobre todas as coisas. Então você pode dominar a tua língua, você pode dominar o seu desejo, você pode dominar tudo aquilo que se afasta da sua família, que se afasta de Deus. Deus te deu esse domínio, mas o homem abre mão desse domínio, irmãos, e ele cai, ele se afasta. Irmão, que coisa linda, quando você compra isso aqui. A pastora Kátia, quando saiu, viu o vaso. Ela disse: que vaso bonito. E comprou o vaso. Só que depois que ela comprou o vaso, comprou um monte de rosas. Uma jogada, uma feita, olhando uma por uma, era assim, não tinha qualidade nenhuma, não tinha beleza nenhuma. Aí as irmãs foram juntando, amarrando, colocando uma ali, colocando outra aqui. Aí daqui a pouco a rosa, o enfeite foi feito.
colocou no jardim, colocou sobre o vaso, desculpa. Irmãos, você olha hoje, quase ninguém nota o vaso. Só olha para as flores, para o arranjo. Quando o homem foi feito de barro, não tinha beleza, não tinha qualificação nenhuma. Mas quando Deus soprou o teu espírito dentro dele, houve uma mudança. Os seres começaram a entender que não era mais aquele vaso, mas havia algo diferente naquele vaso. Havia agora um arranjo do Espírito que dava ousadia, que dava coragem, que lhe dava domínio, que dava autoridade para fazer todas as coisas. Eu acho que você não entendeu, irmãos. Você foi feito para ser vaso do Espírito Santo de Deus. Você foi feito para que o Espírito de Deus esteja dentro de você. Não é para ver ser visto o vaso, mas o arranjo que Deus tem preparado para você, igreja. É o arranjo que Ele precisa ver. Uma vez que recebemos Deus dentro de nós, nos tornamos instrumentos de Deus. Você nesta noite recebeu o Espírito de Deus dentro de você, então você tem hoje uma arma poderosa, porque agora o Espírito te guia, o Espírito te orienta, o Espírito te ensina o que deve pedir, o Espírito chora por você, o Espírito vai ao encontro do Pai, mesmo que estamos cansados, pensando em desistir, o Espírito dizendo: Pai, dê oportunidade, Pai, levanta, sopra nele, sopra nele, sopra nele, sopra o Espírito de ousadia. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Olha o que disse Gênesis 1:28. Deus deu uma ordem ao homem, depois de dar o seu espírito: crescer e multiplicar. O homem, irmãos, ele tinha um papel de multiplicar e encher a terra. Só que a Bíblia diz, irmãos, que hoje Deus dá uma ordem, mas não uma ordem mais para crescer, mas crescer no espírito, crescer em filhos espirituais. No momento que Franquei entrou pela porta, Jesus soprou nele, e o Espírito de Jesus entrou, e ele disse: crescei e multiplicai. E o Espírito leva ele agora a ter ousadia de profetizar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre onde ele coloca as plantas dos pés. Agora ele anda dizendo: aqui Deus vai prosperar, aqui Deus vai abençoar, porque aqui é o Espírito de Deus dentro desse vaso. Não é mais um vaso vazio, agora não é mais um vaso que não tinha mais, estava lá lindo, mas precisava fazer tantas coisas para ser visto. Agora as pessoas enxergam aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. A ordem hoje é, irmãos, crescer na palavra, crescer no amor, crescer, irmãos, crescer para multiplicar. Eu só vou poder gerar aquilo que eu sou. O homem só gerava, o primeiro Adão só gerava o pecado, a falha, a quebra da aliança. O primeiro Adão não podia fazer mais nada. Todo ser agora que fosse gerado por ele estava contaminado. Mas a Bíblia diz que veio o segundo Adão, Jesus Cristo, que andou neste mundo, não pecou,
morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que a partir daquela data, toda a geração que cresce nele, seria agora uma geração formada pelo Espírito Santo de Deus, perfeito, perfeito como ele é, santo, santo, santo como ele é. Uma coisa que eu achei interessante, irmãos, foi quando eu ouvi dizer que lá no céu, Deus é o Senhor do exército. Mas lá ninguém vai ouvir dizer Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor forte, ninguém vai ver, mas vão enxergar e ouvir dizer santo, 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 santo. Deus está dizendo nessa noite: santifique, santifique. Irmão, devemos buscar a imagem. Aleluia. O Espírito Santo nos fará caminhar nessa jornada, irmãos. A caminhada, a porta é estreita, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E eu estou dizendo na palavra de Deus, que o Espírito de Deus está dentro de você, que o Espírito de Deus vai te dar força para você caminhar nessa jornada, que nessa caminhada estreita, Deus vai te dar força para vencer, Deus vai te dar autoridade para vencer o seu gigante, para abrir o mar, para derrubar muralhas, e o Espírito Santo de Deus vai te levar a esta jornada. Não basta eu entrar por uma porta, não basta eu entrar e caminhá-la, mas eu preciso entrar no alvo, que é Jesus Cristo, e vencer a minha conquista. Deus te chama hoje, igreja. Não fique na beira do caminho, não fique sentada no rio, olhando e dizendo: eu não aguento mais. Mesmo cansado, levante dizendo: não abro mão, não abro mão da minha conquista, não abro mão da minha vitória, não abro mão da presença de Deus na minha vida. Eu hoje te chamo, irmãos. O Espírito Santo nos dará força para entrar nessa porta, nos dará força para caminhá-la, e nos dará força para conquistar a morada celestial. Vamos colocar de pé, irmãos.